Este é o Super Enem e vamos continuar agora com mais uma aula de História do Brasil. Nessa aula, vamos continuar falando sobre o período colonial no Brasil. Mais especificamente, nós vamos começar a falar do processo de administração colonial no Brasil, né? Lembrança importante que esse processo de colonização no Brasil, ele não se inicia imediatamente após a chegada de Cabral, né, da esquadra de Pedro Álvares Cabral em 22 de abril de 1500, através da qual Portugal tomou posse das terras que competiam à nação portuguesa a partir do Tratado de Tordesilhas, tá? E como você vê aí na tela, havia necessidade por parte de Portugal de estabelecer um processo de colonização no Brasil, tá? E o primeiro motivo foi as dificuldades do comércio com as especiarias orientais, tá? Em segundo lugar, porque havia muita presença estrangeira no Brasil. E essa presença estrangeira, essa pirataria, colocava em risco o controle português sobre o território. E ainda havia também a esperança de encontrar metais preciosos, que era a grande riqueza buscada naquele contexto do mercantilismo europeu do século XVI. O início da colonização efetiva do Brasil se deu a partir da implantação do sistema de capitanias hereditárias. Como nós dissemos anteriormente, havia a necessidade de ocupar, de colonizar, de garantir o controle do território por parte dos portugueses. Lembre-se também que esse sistema não era novo para a metrópole portuguesa, pois já tinha sido utilizado nas colônias portuguesas na costa africana, na costa atlântica africana, tá? E é importante frisar que a coroa portuguesa não tinha recursos suficientes para arcar com os gastos da colonização. E através do sistema de capitanias hereditárias, era possível transferir a particulares esses gastos, né, esses custos com a colonização, já que o Estado português enfrentava dificuldades, especialmente por causa da crise do comércio com o Oriente e também em virtude da expulsão dos judeus de Portugal. Com a implantação do sistema de capitanias hereditárias, foram instituídos dois documentos básicos, a Carta de Doação e o Foral. A Carta de Doação era o documento através do qual o rei de Portugal concedia a posse do território aos capitães donatários. E o Foral apresentava direitos e deveres dos donatários, como esse que você está observando aí na tela, tá certo? É importante frisar também que, fundamentalmente, foram donatários portugueses aqui no Brasil elementos da baixa nobreza, elementos da pequena burguesia portuguesa, que cá entre nós, de uma maneira geral, não tinham também tantos recursos, não tinham tanta capacidade econômica para sozinhos arcar com os gastos da colonização. E é importante destacar também que essa estrutura, inicialmente, ela vai ser bem descentralizada. E essa descentralização acaba dificultando esse processo de colonização inicial no Brasil. É importante frisar também que no sistema de capitanias hereditárias foram mantidos alguns privilégios da coroa portuguesa. Por exemplo, sobre a extração do pau-brasil, sobre a extração de droga do sertão, sobre a extração de metais preciosos, né, 1/5, ou seja, 20% de tudo que fosse encontrado a nível de metais preciosos era privilégio da colônia, assim como também um décimo ou 10% de toda a produção agrícola, tá? E aí você lembra que foram instituídas essas capitanias no território português a partir da divisão implementada pelo Tratado de Tordesilhas, e as capitanias você pode acompanhar aí nesse mapa na nossa tela. De uma maneira geral, o sistema de capitanias hereditárias, ele apresentou algumas dificuldades, alguns livros trazem como um fracasso, tá? Mas a gente prefere apontar o termo de dificuldades, né? O que impediu um sucesso total desse sistema de capitanias hereditárias? Para começo de conversa, havia uma grande distância entre a metrópole portuguesa e a colônia. Isso acabava dificultando o transporte, o deslocamento, né, não só de pessoas, como também de materiais, de equipamentos. E é importante destacar que havia, sim, uma falta de apoio efetivo da metrópole. Eu costumo dizer muito para meus alunos, na prática, o Estado português, ao conceder as capitanias hereditárias, ele entregava aquele lote de terra e dizia aos donatários: te vira, se tu der lucro, a gente divide. Se tu não der lucro, ou se tu não obtiver lucro, o problema é teu. Então, essa falta de apoio efetivo, até porque a metrópole, a gente sabe, não tinha recursos suficientes, vai dificultar a consolidação, né? vai dificultar o sucesso desse sistema de capitanias hereditárias. E também não podemos esquecer
o problema da falta de recursos dos capitães donatários. Havia a presença de índios, muitas vezes, né, mantendo relações conflituosas. Havia a presença de piratas, que era constante. Isso provocava muita insegurança, né? Então também dificultou o sistema de capitanias hereditárias. Além, é claro, de problemas como a má administração e a descentralização política. De uma maneira geral, a gente observa que apenas 2 capitanias prosperaram, Pernambuco e São Vicente. E a prosperidade dessas capitanias tem relação direta com a implantação de uma lavoura de cana-de-açúcar, que a gente sabe também que acabou dando mais certo no Nordeste, na região da capitania de Pernambuco. Diante do fracasso do sistema de capitanias hereditárias, foi instituído no Brasil o sistema de governo geral. E se você prestar bem atenção, esse sistema de governo geral ele vem com a função de corrigir as falhas do sistema de capitanias. Inclusive, quando você percebe, na criação do governo geral, esse processo de coordenação e até de correção de falhas do sistema de capitanias hereditárias vai estar diretamente ligado ao regimento da criação do governo geral. A gente percebeu que uma das falhas, uma das dificuldades do sistema de capitanias hereditárias era a falta de apoio, né? E aí, qual é a função do governo geral? É dar apoio aos donatários. Uma das dificuldades, uma das críticas ao sistema de capitanias hereditárias era a descentralização. E aí, qual é a função do governo geral? É promover essa centralização política administrativa da colônia, né? Lembrando que o governo geral não extingue o sistema de capitanias hereditárias. Pelo contrário, o governo geral ele foi instituído inicialmente para dar apoio, para procurar amenizar aquelas lacunas que foram apontadas como falhas que dificultaram a consolidação do sistema de capitanias hereditárias, tá bom? Lembrando que haviam auxiliares para o governo geral que aparecem aí na sua tela. O ouvidor responsável pela justiça, o provedor responsável pelas finanças e o capitão-mor da costa responsável pela defesa do litoral. Lembra que uma das questões ligadas ao fracasso das capitanias hereditárias era exatamente as constantes invasões e ataques de piratas, a insegurança. Então também era função do governo geral promover essa segurança do litoral e o seu auxiliar principal era o capitão-mor. Como nós sabemos, os primeiros governadores gerais foram Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. Aí na tela, né, e no seu modo, você pode acompanhar as principais realizações ligadas a esses que foram os 3 primeiros governadores gerais do Brasil, tá certo? Destaque aí, por exemplo, para o caso do Duarte da Costa, foi quando se deu a invasão dos franceses ao Rio de Janeiro. Já no governo Mendes Sá se deu a expulsão dos franceses do Rio de Janeiro e a fundação da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, que se tornou a 2ª cidade do Brasil. Lembrando que a primeira cidade havia sido Salvador, né, fundada exatamente pelo primeiro governo geral, Tomé de Souza. Um órgão importante do processo da administração colonial portuguesa no Brasil foram as câmaras municipais. E essas câmaras eram responsáveis fundamentalmente pela administração e o controle das vilas e cidades, tá certo? Lembrando que a primeira vila fundada havia sido São Vicente, né? As primeiras cidades foram Salvador e depois o Rio de Janeiro, e com o passar do tempo foram se formando pequenas vilas ao longo de núcleos de povoamento. E nessas vilas foram constituídas câmaras responsáveis pela administração dessas vilas, que tinham como funções, por exemplo, você pode acompanhar aí na tela, estabelecer impostos e taxas, fixar moedas, salários e produtos, também decidir sobre determinações reais. Olha só esse aspecto. As câmaras municipais elas tinham um aspecto autonomista, tanto no sentido de definir, né, algumas decisões ou algumas determinações reais. Muitas vezes, inclusive, críticas a essas determinações reais eram levantadas nas câmaras municipais, mas também era função das colônias criar algumas leis no âmbito municipal. Lembrando que a composição dessas câmaras municipais, ela se dava através dos chamados homens bons, que na prática eram principalmente grandes proprietários de terras, grandes comerciantes, sacerdotes, ou seja, a elite era composta por homens brancos, geralmente de origem metropolitana ou de descendência metropolitana, que na prática controlavam o poder econômico e, consequentemente, o poder político local nas diversas vilas e pequenas cidades do Brasil. É importante destacar que essas câmaras municipais elas tinham sim um espírito autonomista, na medida em que elas gozavam de algumas prerrogativas, como, por exemplo, a de impor leis locais, tá certo? E, de uma maneira geral, essas câmaras municipais até faziam frente, procuravam se contrapor ao poder real
até muitas vezes, né, questionando medidas, leis ou legislações oriundas da metrópole. E aí, nesse sentido, para até combater esse espírito autonomista das câmaras municipais, é que o governo português criou, a partir de 1642, o chamado Conselho Ultramarino, que visava, né, fundamentalmente, fortalecer o controle e a fiscalização metropolitana sobre a colônia, especialmente limitando esse poder, eu costumo dizer, cortando mais as asinhas das chamadas câmaras municipais, tá certo? Obviamente, a primeira Câmara Municipal foi instituída na primeira vila, São Vicente, que foi fundada em 1532. Lembrando também que esse Conselho Ultramarino foi instituído logo após o fim da União Ibérica, ou seja, após o fim do domínio espanhol sobre Portugal. Então, com a restauração monárquica e a retomada da autonomia em relação à Espanha, Portugal vai adotar uma série de medidas para fortalecer o controle administrativo colonial. É importante frisar também que, durante determinados momentos, houve o processo de divisão da colônia brasileira em dois governos. A primeira divisão foi entre 1573 e 1578, e a segunda já no século XVII, 1621 a 1675. E o principal motivo dessas divisões, claro, era a grande extensão do território brasileiro. Então, favorecendo a partir dessa divisão, na primeira divisão, né, no Brasil do Norte, no Brasil do Sul, capitais respectivamente Salvador, Rio de Janeiro. Na segunda divisão, o Estado do Brasil, com a capital em Salvador, o Estado do Maranhão, com a capital em São Luís, elas tinham como funções primordiais facilitar a administração devido à extensão do território e também favorecer a defesa desse território, já que a gente sabe que uma prática constante era a da pirataria, a presença estrangeira, principalmente ingleses, franceses, que não aceitavam aquela divisão, não é? Da América entre Portugal e Espanha. Então sempre houve esse questionamento, sempre houve essa contestação e, óbvio, sempre houveram essas invasões e a preocupação, principalmente no litoral brasileiro, de Portugal preservar o seu território. Vamos agora abordar o processo de crise do sistema colonial no Brasil. E essa crise do sistema colonial ela se deu no século XVIII, que é um século que você já conhece. É o século das luzes, é o século da grande influência do iluminismo, ou das ideias iluministas, de críticas ao antigo regime. E nesse contexto de críticas ao antigo regime, o liberalismo questionava o chamado pacto colonial. E esse liberalismo, ele acabava por favorecer as ideias autonomistas nas colônias, tá? Lembrando também da influência da independência dos Estados Unidos, a primeira colônia europeia na América a conquistar sua independência, e também do espírito libertário incentivado pela Revolução Francesa, tá bom? E também não podemos esquecer que a Revolução Industrial vai favorecer esse processo de crise do sistema colonial, esse processo de autonomia. Por quê? Porque a partir da Revolução Industrial, especialmente a Inglaterra, na segunda metade do século XVIII, vai incentivar os processos de independência. Por quê? Porque ela quer, com a quebra do pacto colonial, estender, né, ou ampliar sua dominação econômica, ou seja, conquistar novos mercados, especialmente em antigas áreas coloniais, principalmente de Portugal e de Espanha, que detinham o controle de praticamente todo o continente americano. Então, esses elementos aí vão ser os elementos que vão pontuar o processo de crise do antigo regime no Brasil, em especial. Nesse contexto de crise, vão ocorrer movimentos que questionam a dominação portuguesa sobre o Brasil, né? E, num primeiro momento, esses movimentos, eles vão ser chamados de nativistas, né? Até porque eles têm esse caráter mais nativo, mais local, de muitas vezes questionar o sistema colonial, mas de não falar necessariamente de independência do Brasil, né? A gente vai citar entre esses movimentos nativistas, principalmente a revolta de Beckman, tá certo? Que, se você prestar bem atenção, são movimentos locais, movimentos que questionam aspectos específicos. Por exemplo, a revolta de Vila Rica, que está diretamente ligada à criação das casas de fundição, é um movimento local, questiona especificamente algo, né, relacionado àquela região das Minas. A própria revolta de Beckman, no Maranhão, tem um aspecto econômico local,
que interfere fundamentalmente nos interesses econômicos locais, mas perceba que não fala de independência. Já os movimentos emancipacionistas ou de libertação colonial, já no final do século XVIII e começo do século XIX, esse já vem com o espírito autonomista, ele já vem questionando o pacto colonial, já vem defendendo a independência do Brasil em relação a Portugal, eles já vem defendendo o rompimento das relações entre colônia e metrópole, inclusive com a grande influência da independência dos Estados Unidos e da Revolução Francesa. E como nós sabemos, os principais movimentos emancipacionistas no Brasil foram a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. A Inconfidência Mineira, como nós sabemos, a partir da influência, né, das ideias iluministas, incentivado pela independência dos Estados Unidos, ela vem questionar esse domínio metropolitano, né, fundamentalmente questionando toda aquela imposição de tributos, aquela exploração tributária, os altos impostos, principalmente o quinto, tá, a derrama, inclusive a causa imediata vai ser a derrama. E é importante frisar que esse movimento ele também questiona a proibição de manufaturas no Brasil, tá certo? Esse movimento tinha vários objetivos, né? A gente destaca aí o fim do Pacto Colonial, a independência do Brasil, a criação de universidades, tá certo? O estímulo ao desenvolvimento de manufaturas no Brasil. Lembrando que era um movimento que era liderado pela elite intelectual da região das Minas, tá certo? A gente tem como principais lideranças Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Tales de Alvarenga Peixoto, né? E aí você deve estar perguntando, e o Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes? Bom, já há uma espécie de consenso na historiografia atual de que, na verdade, Tiradentes não era uma grande liderança, ele foi o bode expiatório, ele acabou sendo aquele que sofreu, né, toda a repressão portuguesa, até porque era o menos, digamos, o menos abastado, ele era um simples alferes, então ele acabou sendo aquele que realmente sofreu o castigo, inclusive, assim como todos os outros que haviam sido condenados, ele pediu clemência e foi o único cuja clemência não foi aceita pela rainha Dona Maria I. Então ele não foi só enforcado, como também foi esquartejado e teve partes do seu corpo espalhados pela região, né, exatamente para servir de exemplo da intolerância portuguesa em relação a qualquer contestação ao domínio metropolitano no Brasil. Lembrando também que essa inconfidência, na prática, ela não chegou a existir, né? Houve a denúncia de Joaquim Silvério dos Reis, que acabou entregando os artífices da Inconfidência, né? Então, como a gente falou, os líderes vão ser presos, vão ser julgados, e no final das contas só Tiradentes vai ser executado. Outra revolta importante foi a Conjuração Baiana, também conhecida como Revolta dos Alfaiates. Essa daí já com a influência, né, ideológica das ideias iluministas que chegavam ao Brasil principalmente através da maçonaria e também do exemplo da Revolução Francesa. E aí nessa Conjuração Baiana, diferente da Inconfidência Mineira, a gente vai ter o predomínio de segmentos populares, segmentos médios, urbanos, principalmente da região de Salvador, alfaiates, pequenos proprietários, né, pequenos comerciantes, alguns poucos militares, entre os quais cabos, soldados, tá certo? Que reagiam não só à questão da exploração metropolitana, mas também aos altos impostos, à própria crise econômica que a colônia sofria, né, devido à exploração metropolitana, tá certo? Questionava a pobreza, a desigualdade social, questionavam a escravidão. Então eles defendiam, né, um modelo republicano, popular, democrático. Eles defendiam um modelo de um novo país, né, uma independência de um novo país, em que as camadas sociais tivessem vez e voz, tá certo? A gente lembra também que eles defendiam a abolição da escravidão e que tinha essas lideranças de cunho bem popular, como, por exemplo, João de Deus, né, Luiz Gonzaga das Virgens, o soldado Lucas Dantas, e, em sua maioria, pobres, mulatos e negros, tá certo? Lembrando também que a Conjuração Baiana vai sofrer uma repressão extremamente violenta por parte da coroa portuguesa. Vamos agora aos nossos exercícios para a gente fazer uma revisãozinha desse conteúdo do módulo que a gente está estudando. Na primeira questão diz assim: de ponta a ponta tudo é praia palma, muito chã e muito formosa. Pelo sertão nos pareceu vista do mar muito grande, porque a estender olhos não podíamos ver senão terra com arvoredos, o que nos parecia muito longa.
Até agora não podemos saber se haja ouro nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro, nem o vimos, porém a terra em si é de muito bons ares. Porém o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece, será salvar esta gente. Então nessa carta de Pero Vaz de Caminha, é possível, né, como diz a questão, entender o projeto colonizador para a nova terra. Há uma preocupação econômica com Portugal, mas nesse trecho específico, né, também fica enfatizado, dentro desse processo colonizador, um objetivo, que é salvar, né, esta gente, como ele coloca. E essa salvação, dentro do contexto daquele século XVI, significava enfatizar, né, e efetivar o processo de catequese das populações dessa área da recém-conquistada, até dentro do contexto da contra-reforma católica. E é importante frisar a destacada atuação dos jesuítas. Então, letra A de avião é a resposta dessa primeira questão. Na segunda questão, se Vossa Alteza não socorre essas capitanias e costas do Brasil, ainda que nós percamos a vida e fazendas, Vossa Alteza perderá o Brasil. Então você percebe que nessa carta enviada em 1548 ao rei de Portugal, pelo capitão Luís Góes da capitania de São Vicente, esse documento ele mostra uma preocupação. Se Vossa Alteza não socorre essas capitanias e costas do Brasil, ainda que não percamos a vida e fazendas, você perderá o Brasil. Então, essa carta, ela enfatiza o risco, o alerta que era feito à coroa portuguesa para que se preocupasse com a defesa do território brasileiro, né? Alvo principalmente da pirataria estrangeira, notadamente francesa. Então, alerta à coroa portuguesa, letra B, a que mude com urgência a política, para que não perdesse a sua colônia. Na terceira questão, a história da administração colonial no Brasil foi marcada por constantes tensões. Aos usos e mandos da autoridade metropolitana contrapunham-se formas de resistência e confronto do poder local ligadas à influência dos... Bom, a gente lembra que na administração colonial, tá certo? Não vai ser as capitanias hereditárias, não vai ser o governo geral, principalmente o governo geral, que vai questionar, em certa parte, a autoridade metropolitana. Nós abordamos aqui na aula. As câmaras municipais vão ser, certa forma, um instrumento de contestação, de questionamento de algumas, né, de alguma legislação, até porque, lembra que esses homens bons representantes da elite local, muitas vezes se incomodavam principalmente com determinações impostas pelo Pacto Colonial. Então, terceira questão, letra C, de casa. E a quarta questão diz o texto 1. E pois que em outra coisa, nesta parte, me não posso vingar do demônio. Admoesto da parte da cruz de Cristo Jesus a todos, que este lugar lerem, que deem a esta terra o nome que com tanta solenidade lhe foi posto, sob pena de a mesma cruz, que nos há de ser mostrada no dia final, os acusar de mais devotos do pau-brasil que dela. No texto 2... E deste modo são os povoadores, os quais, por mais arraigados que na terra estejam e mais ricos que sejam, tudo pretendem levar a Portugal. Se as fazendas e bens que possuem souberem falar, também lhes houverem de ensinar a dizer, como os papagaios, aos quais a primeira coisa que ensinam é papagaio real para Portugal, porque tudo querem para lá. As críticas desses cronistas ao processo de colonização portuguesa estavam relacionadas a... Na primeira crítica, você percebe que abre-se mão de um nome de caráter sacro, né, Terra de Santa Cruz, para dar nome a partir de um aspecto econômico, de uma madeira, o pau-brasil. Na segunda, né, no segundo fragmento, no segundo texto, enfatiza-se a exploração, toda a riqueza que existia aqui, a preocupação de levar essa riqueza para Portugal. Ou seja, está muito claro nos dois textos, uma crítica, a expropriação de riquezas da colônia por parte da metrópole. Então, a resposta correta, a letra E, de Eva. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.